conexão. Estamos chegando aqui. Ao Wilson Bagatini. Então, pessoal, o pessoal que está... Oi, dona Lia, tudo bem? Regina, Pablo, olha a turma chegando aqui. Essa turma está cumprindo o horário. Olha quanta gente, olha o coach Michel, o Rafa daqui a pouco chega. Nós, olha o personal Plínio já mudou para cá. O mestre, é meu mestre também, que bom, grande Sardinha, amigo fantástico, né, meus? Vamos ajeitar aqui. Boa noite, Império Viking, boa noite, André. Vamos chegando, cumprimentando o Wesley, o pessoal do Araújo, meu amigo Bagatini compartilhou meu vídeo. João Pedro, tudo bem? Olha a turma chegando aí, vem pra cá, mas pra onde Atahualpa? E a gente vai, eu e a dona Ali pegamos a malinha e vamos. Opa! Então, Rafael entrou, vamos chamar o professor Rafael. Aqui, João Pedro tá na área. E boa noite para todos. Aham. Olha lá. Olha, tá chegando aqui o professor fisioterapeuta Rafael Ghiselini fazendo os ajustes. Tá fazendo os ajustes da... Pessoal, boa noite, vamos chegando. Eu só estou vendo. Agora o Rafael apareceu inteiro. Boa noite, professor Rafael, tudo bem? Boa noite, pessoal. Olha aí, Tá me escutando bem? Olha o Wilson Bagatini aqui. Ô, meu querido Wilson, olha, Rafael, Regina está dirigindo. Regina, vai dar trombada, hein? Olha aí, pessoal. Deixa eu baixar um pouquinho aqui só para o Rafael. Aí, pronto, Agora entrei aqui. A turma está chegando. Pessoal do Facebook. Rafael, fala um pouquinho aí para ver se o pessoal do Facebook está te escutando. Perfeito. Rafael, tá falando? Tá me escutando? Dá para me escutar? Eu estou te escutando bem, o pessoal do Facebook está escutando o Rafael. Tá? Bom, o foco aqui é no Instagram, tá bom? Então, Rafael, se você abaixar um pouquinho mais o seu controle, é perfeito, agora entra o seu rosto inteiro aí. Agora tá ótimo. Eu acho que a turma está escutando também lá no pós-graduação e a Pitel escutando. Então, nós estamos transmitindo, Rafael, direto aqui pelo Facebook, pelo Instagram, tá bom? Então, legal. Vamos começar. Boa noite para todos. Eu sou o professor Dr. Mauro Ghiselini e está junto comigo se apresenta rapidinho, a turma já te conhece. Boa noite, eu sou o professor e fisioterapeuta Rafael Ghiselini. É um grande prazer mais uma vez estar com vocês aí, fazendo essa live para a gente trocar informações e agregar conteúdos teóricos, científicos e práticos para vocês aí, pessoal da área. Então, vamos lá. Então, pessoal, o nosso tema hoje é falar primeiro sobre a coluna. Vamos fazer, professor, rapidamente uma revisão da coluna. Você está aí com aquele esqueletinho bonito aí? Então, vamos... Aí, então, fala um pouquinho, Rafael, sobre a coluna lombar. Coluna lombar. Tá? Eu vou lombar. Opa, cadê você, mano? Aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Pode ir falando. Eu vou virar a coluna lombar para o pessoal. Vai virar pra... eu vou mostrar um pouquinho para o pessoal do Instagram e você vai tocando aí. Tá, o papai vai perguntando, então. Então, a gente tem aqui uma coluna, esse modelo aqui, vocês podem ver, ele contempla aqui a base do crânio, né? A região cervical, a primeira e segunda costela. Ela está em roxo. Aí vamos para a coluna torácica em verde. E chegamos aqui até o assunto
da noite, que é a coluna lombar, né? A gente pode ver a importância que é essa região da coluna, chamada coluna lombar, que ela é o ponto de ligação entre o tronco superior e os membros inferiores, né? É uma região de muita importância que deve ser tomada bastante atenção com seus devidos cuidados pelas características da região. Então, lembrando... Pode falar. Não, é só lembrando que ela é composta de cinco vértebras. O tamanho da importância, que se a gente pegar da quinta vértebra lombar até aqui a terceira vértebra cervical, elas têm bastante semelhança, mas o tamanho do corpo vertebral aqui, a gente pode ver que é 4 a 5 vezes maior que uma cervical média, uma C3, devido à descarga de peso que essa região, principalmente L5, que é a maior das vértebras, aguenta. Então, elas vão diminuindo de tamanho proporcionalmente até chegar na base do crânio ali com as suas singularidades das suas primeiras e segundas vértebras. Mas então, hoje o assunto vai ser vértebras lombares, bem destacado aqui em azul. Grande calibre da massa óssea aqui. Bastante interessante essa região. Então, como vocês viram, né, pessoal, a região lombar, né, 2/3 do nosso corpo está em cima da L5, não, professor Rafael? Então, Sim. Por isso que ela é mais forte, mais grossa, né, porque ela aguenta uma carga bastante grande, né? E é nessa região, a coluna toda sofre com aquelas chamadas disfunções, né? Mas, em especial, a coluna lombar sofre bastante, não? Sofre bastante, porque é uma região de conexão, né? De membro inferior, bem móvel, aqui do quadril, com os membros inferiores, tem bastante movimentação de quadril. E o interessante é que onde que a coluna lombar se apoia? No sacro. E o sacro se conecta com o quadril, que vão virar os membros inferiores. Então, essa região lombosacra é muito, muito, muito interessante e importante para o nosso corpo. Então, e pessoal... a gente pode ver, quanto maior ela, mais estável ela é, né? Se a gente comparar com uma vértebra cervical média, alta ali, a mobilidade, o grau de liberdade que a gente encontra na cervical é muito maior do que o grau de liberdade que a gente vai encontrar numa lombar, que ela é muito mais estabilizadora do que movimentadora, essas vértebras aqui. Nós comentamos, talvez muita gente não tenha assistido, a mobilidade, né, da rotação da cervical e a rotação da lombar, da L5. Como é que fica isso? Conta para a turma que isso tem muito a ver com o exercício, né? Se a gente for pegar nossa cervical, nossa coluna cervical, ela é capaz de movimentar 90 graus aqui. A gente tem que ser capaz de olhar por cima dos ombros. Uma mobilidade de rotação natural da cervical. Já a lombar, se a gente pegar puramente a lombar, ela vai ter 5 graus de rotação. Como é que a gente consegue virar bastante o corpo? Porque vai somando a rotações das lombares, as torácicas têm muita pouca rotação, quase nenhuma, e vai somando as cervicais. Por isso que a gente consegue virar e olhar para os lados e para trás. Mas, isoladamente, a lombar tem um grau de rotação de 5 graus, uma liberdade de 5 graus apenas de rotação. Então, ela não foi feita para rotar. Bom, e uma preocupação muito grande é que é a incidência das lesões. Essa aula nossa é para falar sobre as lesões lá da espondilolistese, né, da osteoartrite, né, da estenose, da extrusão, do deslizamento. Quer dizer, a Shirley Sharma, nós estamos comentando hoje, né, professor Rafael, a Shirley Sharma ela aborda aí 7 principais patologias da coluna. Agora, o que nós vamos discutir não é a patologia, né? Existe uma diferença entre disfunção, que tem um quadro patológico, o fisioterapeuta, que o ortopedista cuida, e com déficit de movimento, né? que é
que é uma alteração na funcionalidade, no caso específico, Isso. da coluna lombar, né? Isso, que a gente tem que o profissional de educação física tem que estar mais do que apto a trabalhar em cima disso. Falta de mobilidade e estabilidade nessa região. A parte de lesão, de disfunções de caráter maior, deixa para os outros colegas da área. Mas essa parte de estabilidade e mobilidade e função movimentadora, o educador físico tem que ser mais do que capaz de saber estimular e desenvolver, e principalmente evitar possíveis perigos nessa região, que é o que a gente não vê por aí. A coisa ficou meio fora do controle aí. Cada coisa que machuca mesmo. O Dr. Stuart McGill, ele fala do stiffness, né? Que é a rigidez, né? Não é a imobilidade, é a rigidez, né? Que a coluna tem que ter para suportar todas essas alterações, né? Agora, professor Rabo, então, vamos pensar na coluna lombar, e só lembrando, viu, pessoal, que quando nós falamos em coluna lombar e core, nós devemos sempre fazer uma recordação, que é o chamado complexo quadril pélvico lombar. Então, mostra aí para o pessoal, olha, o complexo quadril, articulação do quadril, né? A pelvis, né? Olha lá, o quadril, olha lá, o coxo femoral, a pelvis e a lombar. Então, aí nós temos... O CQPL, o famoso CQPL. Então, na realidade, nós pensamos, né? E aí, nessa região, segundo alguns autores, né, atravessam 29 pares de músculos, né? Então, quando o professor Rafael falou sobre força, mobilidade, existem alguns grupos musculares, não, professor Rafael, que precisam ter uma boa mobilidade. O quadrado lombar faz parte aí. Então, você tem, nossa, são 29 pares de músculo. Você tem os músculos profundos, né, e os músculos superficiais. Tá? Os músculos profundos são os estabilizadores. E os músculos superficiais são os movimentadores. Então, existe uma... Né, o assoalho pélvico, né, o levantador do ânus, agora fugiu o nome aqui, o diafragma, né? O assoalho pélvico está na base aqui, o diafragma vem por cima, os oblíquos, as fáscias, e vai o reto, e tudo isso vai formar aquele cinturão de músculos que vai dar estabilidade para essa região, o famoso core, para gerar, assim, uma força, mais efetividade. Quanto mais fixo, estável você tiver no seu core, mais força você consegue empregar no membro distal, nas extremidades do corpo. Então, quanto mais fixo tiver o centro, mais força e mobilidade vai ter a extremidade para movimentar. Bom, então vamos lá. Para eu prescrever treinamento, nós observamos, não, professor, que muita gente chega lá, vão 3 de 15 abdominal completo, aluno iniciante, então vamos prescrever treinamento. Agora, nós recomendamos, então, né, a execução dos testes. Comenta um pouquinho, eu vou colocar aqui, para a gente mostrar pro pessoal, o teste de Kendall. Tá ok? Então vamos lá, eu vou projetar, tá bom? Eu vou virar aqui, tá bom? Você vai continuar falando aí, Rafael, tá ok? Eu virei a minha câmera, tá bom? Estamos de frente aqui, então vamos lá. Explica para o pessoal, Rafael, o teste de Kendall. Qual a importância do teste de Kendall? Tá, dona Lia, braço cruzado. Então vamos lá, vamos ver o teste de Kendall. Deixa eu colocar aqui. Olha lá. Esse é o teste clássico da fisioterapia, que avalia a força estabilizadora do core. E se a gente for ver o movimento que ela está fazendo uma extensão, né? Ela está fazendo, o tronco está aqui, ela está fazendo uma extensão bilateral do quadril. O movimento, e quando ela sai de 90 graus de flexão coxofemoral, a coluna lombar está inteira retificada no solo. Esse vai ser a posição inicial do teste. Ó, posição inicial, flexão 90 graus de coxo femoral, retificou lombar inteira em contato com o solo.
O teste vai ser ver que momento que a aluna aqui perde ou não esse contato com o solo. Hipoteticamente perdeu aqui. Pausa aqui, pausou. Finge que ela perdeu aí. Aqui ela perdeu a retificação da lombar. A lombar voltou para o início de sua curvatura fisiológica, a lordose lombar. O que isso mostra? Voltando aqui. Olha que interessante o teste. Quando a gente retifica a coluna lombar, faz a flexão bilateral, quem que tá relaxado aqui? É esse grupo importante de músculo aqui, ó. O ilio-psoas. O psoas maior, o psoas menor que não tem aqui, e o ilíaco. A partir do momento que a gente vai fazendo a flexão, a extensão bilateral, o transverso do abdômen está segurando, puxando a lombar para baixo para manter a retificação, e a extensão sendo realizada começa a alongar esse músculo, principalmente o psoas maior e o psoas menor, né? O psoas maior que sai das vértebras lombares e vai ter aqui o trocânter menor. Então, a partir do momento que vai fazendo a extensão, ele vai sendo alongado. Então, uma briga, como você gosta de falar, né? Uma briga de peixe grande. É todo o membro inferior conectado no psoas maior aqui, na lombar, tentando puxar a lombar para fora do solo, né? Porque o ponto fixo está aqui, o ponto móvel está baixando a perna, e o transverso do abdômen tentando segurar essa estabilidade da coluna. Então, o teste vai ser interrompido a hora que a coluna sair de contato com o solo. A coluna vai fazer isso aqui. Ó, nesse caso, está mostrando que o aluno perdeu de 90 graus, perdeu com 34 graus, né? Com 34 graus do solo. Mostrando aí uma boa força estabilizadora do core. Até esse momento, ele poderia fazer um treinamento de abdominal de flexão e extensão de quadril, estabilizando a coluna, ele estaria trabalhando na segurança. O problema é ele trabalhar daqui para baixo, onde a coluna vai fazer isso aqui, né? Ó. Começa a fazer a extensão lombar. É nessa hora que a gente pode machucar o aluno no treinamento, além da sua capacidade de força, no caso estabilizadora. Então, é um teste que tem uma significância muito grande quando a gente pensa em prescrição de treinamento, pensando na coluna lombar, na saúde da coluna lombar. Então, ele vai te dar esse parâmetro de amplitude de movimento para o exercício. E puxa mais um pouquinho. Aí. E agora chuta 8 vezes. Desce e chuta. E chuta. 1, 2, 3, 4. Isso. Chuta e fecha. Alongando. Alonga. E aí, Rafael? Alonga. Oi. Volta. Tá, eu tô no vídeo agora do treino já. Alonga e volta. Alô? Oi, Rafael. Oi. Bom, eu vou colocar então alguns exercícios que ativam a musculatura do corpo, para o pessoal ver, né, que para quem, deixa eu achar aqui, né, para você comentar, então, aquele aluno que vai fazer o treinamento do core, né, e ele precisa ter uma boa estabilidade, né, se ele não passou no teste... Isso. Esse é um teste que mostra a amplitude de segurança, uma amplitude de movimento com uma segurança. Bom, a gente sabe que enquanto ele fizer com aquela coluna retificada no solo, é que o transverso do abdômen está conseguindo segurar a estabilidade naquela coluna. O problema é a pessoa fazer com amplitude total de movimento sem ter essa estabilidade para amplitude total. Então, você, a partir do momento que voltou a lordose da coluna, já passa a ser estressante para a coluna. Tanto que as pessoas muitas vezes referem dor na lombar, referem uma fadiga na lombar e não sentem o abdômen. Ah, olha só. Então, aquele aluno, Rafael, eu vou mostrar agora, dá uma olhadinha. Olha lá. E vai. Isso. Se conseguir chegar até 10, tá bom. 8 a 10. Isso, Alex, força. Aí, Marlon, bom. Isso. Então, esse teste, então, Rafael, é para quem passou no teste de Kendall, né? Esse exercício? Isso. Uhum. Neste exercício,
né, o que nós estamos colocando. Então, esse é um exercício que ativa a estabilização dos músculos do core, né? É uma Isso, pessoa que se saiu bem no teste de Kendall, não? isso. Quanto melhor você for no teste, mais você consegue aumentar essa amplitude de movimento, chegar cada vez mais perto do solo os seus membros inferiores. E aquele exercício que você passou o primeiro é bom que como uma perna tá... Desculpa que tá passando um avião, a gente está do lado do aeroporto aqui. Aí a cada 2 minutos e meio vai passar um avião. Por você... Aí volta aí. Por você ter um membro aqui, ó. O membro direito tá fletido, isso alivia o estresse na lombar. Então isso você consegue fazer um pouco mais de amplitude sem a carga tão excessiva bilateralmente na coluna ali. Então, como a alavanca está menor no braço direito aqui, isso é um bom exercício para você desenvolver essa força sem causar muito estresse na região lombar. Perfeito. Então, pessoal, tem a perguntinha aqui. Esses alunos que eu estou mostrando para vocês são os meus alunos que treinam comigo há 2 anos e todos eles já passaram no teste de Kendall, por isso que eles estão fazendo estes exercícios. Tá? Depois nós vamos dar a dica, né, de achar aí outros exercícios mais básicos, né, em que as pessoas... tem dificuldade, né? não consegue bons resultados no teste de Kendall. Rafael, eu vou colocar agora o teste de prancha, tá bom? Aí você comenta. Esse é um teste de força dinâmica, né? Esse é o teste de força dinâmica. Agora nós vamos ver o teste de... que é o teste de prancha. Explica o objetivo do teste de prancha, Rafael. Teste de prancha. Ele é um teste de resistência isométrica, né? A gente vai colocar o aluno na posição de prancha convencional, parâmetros de prancha convencional, sem nenhuma variação. E o teste consiste em um aluno tentar, o teste máximo seria até 2 minutos, mas em ver quanto tempo ele consegue se manter na posição estática de prancha, sem perder a coluna neutra. Vai se manter a curvatura cervical neutra, torácica neutra, lombar e sacral tudo neutro. Colocou na posição, valendo. Ela tem que ficar até o que ela aguentar nessa posição. Se ela perder um pouco o corpo e abaixar, você vai lá e corrige, volta para a posição. E ela voltar e perder de novo, você interrompe o teste. E marca esse tempo. Um dos principais... especialista no assunto, Stuart McGill, fala que se você não consegue ficar 40 segundos numa prancha isométrica, estático, sem compensações, você não deveria fazer o abdominal crunch, né? A flexão da coluna sobre a região lombar. Você não estaria apto, não teria uma estabilidade suficiente para gerar tanto torque na coluna, principalmente na coluna lombar. Então, esse é um teste também limitante. Se você não aguenta 40 segundos, não faça flexão da coluna lombar. Insista nas pranchas, exercícios estabilizadores. Existem exercícios muito bons isométricos para você desenvolver essa força intrínseca, essa força mais profunda, para depois pensar em uma musculatura mais superficial, que é o caso do reto abdominal. Isso aí, tá vendo? Então, essa nossa aluna, ela ficou 47 segundos. Ela passou daquele tempo mínimo, né? Considerado, aquele tempo mínimo considerado de 40 segundos, segundo o... Deixa eu ver. Opa, aqui. Voltei aqui. Tá bom? Então, é do teste. Na literatura, né, professor Rafael, existem várias concepções. Quanto tempo é o teste? Por exemplo, existe um autor chamado Liberson, né? Ele é um estudioso contemporâneo, ele fala em 50 segundos. Então ele falou, se o aluno ficar 50 segundos na prancha, ele considera ok, bom, que esse indivíduo tem menos chance de ter disfunção. Então, nós encontramos na literatura
assim, quanto tempo? Se o seu aluno ficou 40 segundos, o Libers fala em 50, e 40 a 50 segundos. Então, a Shirley Sharma faz uma consideração também a respeito desse tempo. Então, vem a pergunta assim, quanto tempo eu devo ficar na prancha, né? Exercícios isométricos, a gente não precisa ficar mais de 30 segundos. Olha Se aí, a pessoa pessoal. aguenta ficar 2 minutos nesse teste, sem variações de prancha ventral, logo, visto que ela é forte, tem uma boa força de resistência. Uma instabilidade. Voltou? Aí? Mal? Entrou uma chamada aqui. Então, a ideia, né, é que o aluno fique 30 segundos. 30 segundos, né? E aí você tem as variações de treino. Isso, as variações alternando os membros, amplitudes, variações de movimentações, bases instáveis, mas não precisa passar de 30 segundos. Faça 30 segundos desafiador do que 1 minuto e meio monótono não, mas sem muito desafio. Fique muito fácil, não precisa fazer 1 minuto e meio parado, é melhor fazer 30 segundos de movimentação para estimular aquela região, que vai ser muito mais válido para esse treinamento dessa musculatura estabilizadora. Eu vou... Rafael, a sua voz, você está me escutando bem? Tô. Hã? Tô. Vocês estão me escutando, pessoal? Aí, pessoal, esse aqui é um exemplo, né, de variação. Aí, o aluno que na prancha já ficou fácil, a gente elevou a perna, né? Colocou a perna mais alta, então ele está fazendo aí um exercício, olha lá. Tá? Apoia o pé sobre o step, né? Olha lá, então a gente... Olha lá, e fez a prancha, né, inclinada. Então a gente aumentou a intensidade. Isso. E agora as outras pranchas para desenvolver isso aí. E aí a gente está falando da prancha ventral só, né? Mas é isso. Agora, olha o maldito. É necessário... Oi? Deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. O som tá me escutando bem, Rafael? Eu tô, sim. Tá. Aí, pessoal, olha, esse é um exercício mais difícil, né? É a prancha com a perna elevada. Então, aquele aluno que já ficou na prancha 40 segundos, 50 segundos, nós aumentamos. E agora uma outra variação, perna elevada. Então, o que nós fizemos? O que eu fiz nessa sequência? Vocês estão vendo? Nós temos a face anterior, depois a face lateral, depois a face posterior. E agora, olha lá, quer ver? Olha que demônio. Olha lá. Apoiou os pés, elevou. Tá vendo? Olha aqui, ó. Olha lá. Então tem que fazer, qual que é o segredo? É trabalhar a prancha ventral, as pranchas laterais e as pontes, né? Com as pranchas dorsais, para trabalhar assim por completo essa musculatura estabilizadora. Não só ficar na prancha ventral. Não esquecer, se a pessoa tem uma saúde boa dos ombros, porque o problema da prancha lateral é o estresse nos ombros. Se ela não tem nenhum problema usar também aí das pranchas laterais, que são de excelente ajuda para não fazer as inclinações na coluna. Bom, então nós vimos aí os testes, né, os exercícios de prancha ventral, prancha dorsal, prancha lateral. Tá? Então, sempre lembrando nessa progressão, né? A gente colocou aí algumas dicas, né, de
de exercícios e variações. Agora, nós tínhamos comentado também, deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá, era a questão que você comentou hoje à tarde comigo, da importância do reto femoral e do psoas, né, desse encurtamento dessa musculatura que tem aí o que interfere lá na coluna lombar. Você quer comentar um pouquinho para o pessoal? Aqui, ó. A gente não vai ter o reto aqui, mas dá para ver bem aqui a coluna lombar? O iliopsoas. O psoas maior e o ilíaco, eles estão aqui no trocânter menor. Então, se eles estão encurtados, né, inserção distal, inserção proximal, inserção distal. Se eles estão encurtados, o que aconteceria? A pessoa fecharia esse ângulo de coxa femoral, dificilmente fecharia o ângulo. O que vai acontecer? Onde vai ser a adaptação? Vai ser na região lombar. Então, um iliopsoas encurtado bilateralmente, o que vai fazer? Vai puxar essa coluna lombar para frente, causando uma hiperlordose lombar, podendo, assim, gerar dor e desconforto nessa região. Então, o encurtamento dos músculos flexores do quadril vai interferir na saúde da coluna. Então, não adianta nada não adianta muito a gente fortalecer o core e não avaliar e não pensar nesse músculo que está diretamente inserido na região lombar, que é o iliopsoas, no caso o psoas maior ou o psoas menor. E para isso existe um teste na literatura que faz parte da avaliação multifuncional, como aquele outro que a gente acabou de mostrar. E então deve ser feito a avaliação deste músculo aqui, flexor do quadril. Então, Rafael, eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar agora e você comenta. Aí, pessoal, eu vou passar... Cristina, infelizmente, nós não vamos falar sobre cifose, porque essa aula, Cristina, é específica sobre coluna lombar. Senão a gente acaba falando de muita coisa e não falamos de nada. Então, nós prometemos, viu, Cristina, aqui numa outra live, nós falamos sobre essa questão da coluna torácica, tá bom? Da cifose, tá bom? Mas essa aula de hoje, desculpe, tá? Tá ok? Então, a aula de hoje é sobre coluna lombar e os testes específicos para essa região, tá bom? Então, pessoal, a nossa internet aqui, eu estou vendo bem o Rafael e o Rafael está me vendo bem. Às vezes a internet no Brasil, né, sabe como é que é, né? Então, vamos lá. Vamos ver, então, o teste... É o teste de Thomas, tá? Quer descrever a posição, Rafa? Posição do avaliado, quase que no final do banquinho. O necessário para fazer esse teste seria uma banqueta alta, né? Aqui a gente tem a disponibilidade de ter uma maca, mas quando não tem um banco sobre 2 steps, já são suficientes para que a perna ou o pé ali não encoste no solo. Porque o teste dos flexores do quadril vai ser pedir agora, no caso, ela está segurando a perna esquerda, então a gente vai avaliar o comprimento dos músculos flexores do quadril do lado direito. Olha que beleza. Ó. Então, a gente olhando para a coxa, como a gente viu aqui ó, na peça anatômica, lombar está no quadril. Então, eu olhando para a coxa, eu estou olhando o iliopsoas, principalmente o psoas maior e o menor, tá? Para ver se estiver muito encurtada, pode arquear até a coluna lombar, mas no caso não. O que vai acontecer? A coxa, se tivesse encurtado o iliopsoas, a coxa não estaria paralela ao solo, estaria um pouco acima, com o ângulo aqui assim, esse ângulo fechado entre tronco e a perna aqui, não estaria 130 graus. E legal desse teste que a gente já consegue avaliar outro músculo também, que é o reto femoral, que é biarticulado, né? Vem do quadril, passa pela articulação do quadril e vem até a tíbia. Então a gente consegue avaliar. Volta lá, por favor, um pouquinho. Rafael, eu vou colocar a foto agora,
dela, e depois vou colocar foto de um encurtado, tá bom? Então vai ficar legal você mostrar para a turma, o pessoal ver o teste de uma pessoa, no caso dela, olha, ali, tá vendo? Opa, desculpe. Aí, ó. Aí. Então, a gente tem duas referências nesse teste. A gente olha para a coxa, para olhar o olho psoas, e olha para a perna, para ver o reto femoral. A linha branca. A gente consegue ver. No caso, esse aluno, a coxa está paralela ao solo, comprimento normal do olho psoas. A perna está perpendicular ao solo ali, ela vai ter que estar, né, o ângulo de 90 graus de joelho, na sua projeção 90 graus, está com o comprimento normal do reto femoral. O reto femoral é interessante também. Hã? Não, então vai comentando, eu vou voltar aqui, eu vou pegar agora uma pessoa, enquanto você complementa, vocês viram, eu vou pegar agora um aluno, Rafael, com problemas de encurtamento, tá? Tá. Prepara aí, um encurtamento sério, um encurtamento severo, né, ah lá. Quer ver? Olha aí. Ó, o amarelo ilho psoas e o vermelho o reto femoral. Nossa, tá bem mesmo, né? Então, ele tá, aí o olho psoas está bem, um comprimento bem maior do que o normal, né? Tá vendo que a coxa dele está caindo lá para baixo e a perna tinha que estar com um ângulo mais fechado, aí está bem aberto, tá? Quase que extensão de joelho. Então, isso mostra um comprimento normal de ilho psoas e um encurtamento de reto femoral. Se a gente... A perna tinha que estar mais perto de 90 graus. Então, a gente olhando aqui, né, ele tem menos 13, que seria 13, quase 14 graus positivos, né, quase 14 graus positivos no ilho psoas, que é a linha amarelinha, e ele tem um encurtamento de quase 40 graus de reto femoral. Aí, ó. Olha só. Assim eu nunca tinha visto, ó, tá bem. Normalmente o ilho psoas que às vezes agride mais, ali é um pouco mais encurtado, mas isso aí tá bem. Agora dá uma olhadinha, Rafael, isso aqui é uma surpresa, você não tinha visto ainda. Aí, pessoal, ó, o que a gente fez? Vocês viram o encurtamento dele do reto femoral, que era 39? O que nós fizemos? Fizemos uma sessão de alongamento passivo estático. Ele ficou 30 segundos em 100%, né, em cada perna. 30 segundos, pausa 5 vezes. Olha o quanto melhorou. Ele lembra que estava em 39? Foi para 11, tá vendo? Então isso é efeito agudo do alongamento passivo estático. Olha que beleza, né? Então, uma única sessão, Tá? Veja o quanto a gente conseguiu. Então, bom, então aí nós mostramos, né, para o pessoal, né, o professor Aperna, se está travando muito, precisa ver aí se o vídeo está travando, pessoal, para nós eu estou vendo perfeitamente o professor Rafael, ele está me vendo. Precisa ver a internet de vocês, nós estamos aqui, hein, Rafael? Está perfeito. Deve ser a net. Deve ser a net, realmente. A net aqui trava direto. Minha net é horrível. A internet da net a internet da net é... Eu estou com a Viva, agora eu estou a cabo com fibra. Bom, nós mostramos aí então, né, os testes, né? Então vamos retomar para o pessoal lembrar. Na avaliação... Oi, professor Nilton. Professor Nilton, a próxima semana estarei ao vivo, eu, professor Nilton, falando sobre a avaliação cardiorrespiratória. Então, na avaliação multifuncional, nós são 10 testes. Nós vimos hoje 4 testes, né? Nós vimos 4 testes. Agora, tem um detalhe interessante, não, professor Rafael? Três testes, foram? O reto femoral, o Kendo, E vamos mostrar o gato cruzado?
Ah, tá. Né? Então, eu vou mostrar só um minutinho aí, vou mostrar para vocês, o gato cruzado é um teste de core também, né? Só que nós avaliamos o core de forma integrada, né? Sim. Então, vamos pegar aqui. Vou pegar o teste do gato cruzado para mostrar para o pessoal que é um teste global, né? É um teste integrado. Vou achar o gato cruzado aqui, achei ele aqui. Vamos colocar. Então, vamos lá. Aí. Então, esse é o. Tanto a prancha quanto esses são testes que são exercícios, né? Lá atrás passou uma professora perguntando, que nem o Kendall também, qual que é o exercício bom para desenvolver o Kendall? O próprio teste, você indo no limite do teste já é um exercício. Isso vale para a prancha ventral e para o gato cruzado. Eles se valem de teste e exercícios. No caso, esse gato cruzado, todo mundo deveria fazer esse exercício quase que ou no início da aula ou todo dia, porque ele é bem completo e serve como até uma forma de aquecimento, uma pré-aula, porque isso vai estimular e ativar toda a musculatura posterior do tronco, aí, ó, no caso aqui, do tronco inferior esquerdo com o tronco superior direito, de forma cruzada. É um excelente exercício, um belíssimo teste. Então, esse nós observamos, né? Então, nós observamos o teste, né? A integração do core, né? Nós observamos a integração do core de forma estática e depois de forma dinâmica, né? Deixa eu ver se aqui... estático e tem uma movimentação nesse teste. É um belíssimo teste exercício. Então, eu acho que agora... Que horas são? Eu estou sem noção do tempo aqui, né? A gente pode abrir para o pessoal, não? Abrir para o pessoal para as perguntas, né? Então, aqui nós temos algumas dicas de exercício, né? Trabalhando com mobilidade e estabilidade com rolo. Né? Aí. Aqui. Então, um bom exercício de estabilidade do core, né? Com uma estabilidade para trabalhar os eletores da coluna, para aquele aluno, né? Que tem problema de estabilidade do core. Então, a instabilidade, quando o aluno já faz a ponte dorsal, né, já consegue fazer a ponte dorsal, nós colocamos aí com estabilidade. Ok? Então, essa aí é uma dica de exercício para a turma. Acho que a gente pode abrir, né, Rafael, agora para as perguntas, né? Claro. Então lá, professor Nunes, quais os materiais para realizar esse treinamento físico? Então, caro amigo Dr. Nunes, nós utilizamos o fall roller, né? Nós utilizamos o fall roller muito, nós utilizamos o overball, utilizamos o medicine ball. O fall roller a gente usa bastante, né, para aumentar a estabilidade do core. Então nós temos aí vários exercícios, né, onde quando o aluno já tem uma boa estabilidade, o rolo ele possibilita essa instabilidade lateral. Então nós temos uma maior ativação dos músculos estabilizadores do core. E esse material a gente encontra aí que a gente encontra nas lojas de material de esportivo tem. Quando o Mercado Livre tem todos, com certeza. Olha lá. Qual déficit pode ser quando o quadril rotacional no gato cruzado? Perda da estabilidade, glúteo médio, né? Quando ele tira o braço, uma perna e o glúteo médio cai, então você tem pouca ativação do glúteo médio. Então precisa melhorar a estabilidade do glúteo médio. Tá ok? Então o
a instabilidade do quadril. Esse é um déficit que a gente verifica bastante também, né? Então aí falta ativação do quadrado lombar como estabilizador, pessoas, e o glúteo médio que vai manter o quadril na posição. Alinhado. Então, Magno Figueiredo, nós já falamos sobre a lombar, sim. Então, como ter acesso a esses testes? Então, Gabriela, nós temos um curso de certificação que nós vamos lançar em agosto. Tá? Se você entrar no canal do YouTube, lá no meu canal, né, Mauro Ghiseline, você vai encontrar uma avaliação completa lá da Dona Lia com todos esses testes. E eu e o professor Rafael, nós desenvolvemos, né, Nilton, quem faz isso aí é o Instituto Mauro Ghiseline, o CTM, né, lá no meu grupo, essa aula que eu mostrei para vocês, são as minhas aulas, o meu grupo de treinamento, lá do CTM. Né? Então, vocês podem encontrar aí com o professor Rafael lá do Instituto, no Centro de Treinamento do Instituto Mauro Ghiseline, são 2 locais onde nós aplicamos a nossa metodologia. Tá? Então, vocês podem encontrar esse treino e no nosso canal do YouTube. Né? Então, eu fico lá na 13 de maio, 681, né, lá no Bexiga, e o Rafael fica na João Álvares Soares, 2102, né? Isso. Ok? Então, o canal do YouTube, e nós temos aí o canal do YouTube onde está todo o nosso material, viu, Nilton? No canal do YouTube Mauro Ghiseline. E nós temos aí o nosso site, né, que é o CT Multifuncional. Aí, Rafael, responde essa daqui, ó. Aluna sente dor na lombar ao realizar a cadeira extensora. O que pode ser? Primeira coisa, né, fazer a avaliação, né, Rafael? Ver se ela está sabendo ativar, porque não deveria sentir essa dor lombar numa cadeira extensora ali. Tem que fazer, existem alguns testes aí para saber se ela consegue ou não, está sabendo ou não ativar essa musculatura de forma ativa, né? Uma coisa é de forma passiva, mas de forma consciente. Falar, ativa essa musculatura, se ela está sabendo ou não contrair esses músculos para estabilizar a coluna lombar. Mas a avaliação multifuncional já dá muitos dados sobre essa ativação dessa musculatura, porque a gente coloca ela em situações para conseguir saber se ela tem força de resistência, força estática ou força dinâmica ali dessa região do core. Então, se você fizer esses 3 testes que a gente apresentou para vocês, você já consegue ter uma ideia de que caminho seguir para desenvolver melhor essa estabilidade na lombar. E como o professor Rafael colocou, pessoal, existe uma regrinha muito básica. O exercício, qualquer que seja ele, ao ser realizado, não deve provocar dor. Se você realizar um agachamento, um afundo, uma rosca, uma elevação, né? Você está com uma disfunção, tá ok? Está com uma disfunção. Dor, tem aquela dor tardia e tem aquela sensação de fadiga, né? Aquela sensação de fadiga que ocorre durante o exercício. Agora, qualquer exercício, ao ser realizado, apresenta uma dor aguda, tem que ser investigado, não, professor Rafael? A dor, a gente falou isso da outra vez, né? A dor, você consegue identificar um pouco o tipo de dor pela característica, né? Pelos sinais. Se é uma dor localizada, se é uma dor de ardência, se é uma dor de repuxe, se é uma dor que corre o nervo. De acordo com essas características da dor, você consegue já ter uma ideia do que estrutura que está sendo acometida ali na região. Se ela está parada e está sentindo uma dor posterior ali, possivelmente uma dor muscular, não deveria estar doendo numa cadeira extensora. Se fosse um agachamento, avanço, afundo, alguma coisa, mas numa cadeira extensora, se ela talvez souber contrair melhor e mobilizar essa musculatura. Vê que interessante, ela está ativando o reto femoral, que é a biarticular,
na verdade, ele está estendendo o joelho e está estabilizando o quadril, então ela não está conseguindo, né? Talvez o transverso do abdômen, os estabilizadores profundos não estão conseguindo manter, mesmo numa situação sentada estabilizadora. Então ela está sem estabilidade do core. Seria interessante avaliar o core. O professor, o doutor Nil está perguntando se o outro estado gostaria de receber esse treinamento. Nós temos o nosso curso, que vamos lançar agora em agosto, que é o nosso curso EAD, a avaliação multifuncional. Então, você vai poder assistir de qualquer lugar do Brasil esse nosso curso de certificação, que são 65 vídeos, né? Você assiste em casa, é um curso aí, extremamente estruturado, em detalhes, onde você aprende cada um dos testes, como aplicar, e depois nós sugerimos os exercícios educativos, tá? Alguém perguntou aqui, né? Eu não quero fugir na educação física EAD, sabe? Pessoal, não vamos fugir do foco, não, né? E olha, pessoal, eu tenho um livro publicado por mim, pelo professor fisioterapeuta Rafael Ghiseline. Nós temos um livro que é a avaliação multifuncional, tá ok? Então, onde tem tudo isso que nós explicamos aqui, tá ok? Então, olha aí, Rafael Wesley, tá, sinto a lombar queimar de dor, dificultando até a realização. Wesley, você precisa avaliar o core, você está com instabilidade. É muito comum o pessoal que treina musculação pesado, não, Rafael, ter dor na coluna, né? Por quê, né? Não deveria ter, né? Tem que ver essa carga, porque a força vai, no agachamento, ela vai concentrar na região lombar, né? Os vetores de carga vão passar pela região lombar. A região lombar vai sofrer com isso. Se você não tiver essa musculatura totalmente adaptada para aquele tipo de aquele volume de carga, vai sentir dor. Vai sentir dor mesmo. Mas se é uma dor de queimar, tem que ver que a dor de queimação normalmente pode ser de ligamento. A gente tem uma série de ligamentos na lombar aqui. Tem os ligamentos que saem, o ilho lombar, que sai do ilho e vão para a quinta e quarta vértebras lombares, eles podem estar sendo sobrecarregados. Se é nessa região aqui de queimação, possivelmente são esses músculos que estão sendo ali exigidos demais. Quem sabe? O dor de queimar normalmente é ligamento. Durante a execução ali, bem local. Tem os ligamentos importantes ali que seguram a lombar com o quadril. Então, Gislene, vamos esclarecer, Gislene, quando você faz o movimento, existem os músculos motores, os chamados agonistas, antagonistas e estabilizadores. Então, o corpo funciona de forma sinérgica. Os músculos do core, eles têm uma função estabilizadora, o professor Rafael explicou. Você tem todo um conjunto de músculos que vão te dar estabilidade da coluna. Tá? Então você tem lá o multífidos, o músculo profundo, o costal superficial, aí você tem o transverso do abdômen, a face tóraco, lombar, o diafragma junto com o levantador do ânus, o ilho coxígeo, púbico-coxígeo, lembrei, tá? que dá um suporte. Esses músculos funcionam como um sistema hidráulico, é o stiffness. Então, se esses músculos não forem suficientemente ativados, o que acontece? Eles não dão estabilidade à coluna. Então, aí vai acontecer o quê? Você vai ter essa sobrecarga, né, que isso pode chegar no nível, como o professor Rafael falou, ligamentar, ou até no nível de estrutura de disco intervertebral. Você pode estar tendo uma compressão, pode estar tendo aí uma força de cisalhamento na coluna lombar. Então, os músculos seus, provavelmente, não estão sendo muito bem ativados, né? Essa questão da dor na lombar, né, do músculo-alvo, que é o reto femoral, né, o potente extensor do joelho, a coluna tem que estar estabilizada. Muito embora o indivíduo esteja sentado, provavelmente a curvatura neutra dele, ele não está conseguindo manter. Então é falta de ativação do core. Está cheio de gente que treina musculação, tem hipertrofia do reto abdominal e dor na coluna. Né? Então é um falso conceito. Barriga de tanquinho e dor na coluna.
Tá ok? Dentro por aqui, falta de conexão. Ah, E para quem tem dor intermitente no ciático, fortalecer toda essa região melhora? Então, o ciático ele vem, né, de L4, L5 e passa também aqui por dentro dos forames sacrais. Todo mundo tem que fortalecer a lombar. Quanto mais o core, quanto mais estável tiver essa região, mais seguro, mais saudável você vai conseguir fazer o resto do corpo. Mas o ciático, a gente tem que ver o porquê que está causando essa dor ciática. Se é uma dor de compressão, se é uma dor de falta de complacência, se é uma dor muscular. O ciático passa por dentro do piriforme. Às vezes pode ser uma tensão muscular do piriforme que está estimulando esse ciático, está dando esse impulso e está sensibilizando esse ciático. Então, eu teria que saber, primeiro, falar que se fortalecer ou não, vai melhorar o ciático, fica difícil saber a causa dessa hipersensibilidade do ciático. Mas, é fato, todo mundo deve fortalecer o core, até para atividades de vida diária. A gente tem que avaliar um pouco melhor esse ciático. Porque se eu coloco, de acordo com uma posição, que às vezes eu quero fortalecer o core, mas eu vou estirar esse ciático, ele pode ser hipersensibilizado por estiramento. Você vai estar piorando a situação. Então tem que ver direito por que esse ciático está sentindo dor intermitente. Avaliar isso aí. então, pessoal, é muito importante vocês entenderem que a avaliação multifuncional, ela não avalia patologia, nós avaliamos disfunção, nós avaliamos déficit de movimento. Pois disfunção, quando existe o quadro de dor, né, é muito importante que vocês procurem um especialista, um fisioterapeuta, um ortopedista, que vai pedir um exame de imagem, porque é muito complicado. Nós temos 7 possíveis disfunções. 7, né? São os 7 principais. 7 possíveis. E cada uma tem uma sintomatologia, cada uma tem um diagnóstico. Então, uma estenose, uma hernia extrusa, uma degeneração discal, né? Uma espondilolistese, né? Uma compressão, uma osteoartrite. Olha, gente, quantas são patologias que eu não sei diagnosticar. Eu não tenho testes para isso. Então, quando existe dor, né, deixa quieto e vai procurar um especialista para fazer um exame de imagem. Hoje tem exames sofisticadíssimos que podem fazer um bom diagnóstico. E o exercício vai ajudar muito. Agora, como o professor Rafael falou, eu tenho que fazer o exercício certo, que às vezes ao invés de ajudar, eu vou piorar. Né? Então, aí eu preciso... Tem pessoa que essa dor de nervo ela pode ser por compressão ou por sensibilização. Então, cada tipo de disfunção aí tem um tratamento específico. E tem pessoas que têm 3, 4 hérnias e faz maratona. Tem pessoa que com uma hérnia não sai da cama. Então, são coisas que tem que ser tratadas com seu devido cuidado e atenção. Aí outro professor está perguntando aqui qual exercício para fazer, fortalecer, porque ela tem dor na lombar, tem uma hérnia lombar e 2 cervicais. Você tem que fortalecer mais do que nunca quem tem hérnias, né? Porque a musculatura vai estar por um quadro de defesa do corpo, essas musculaturas vão estar sendo pouco ativadas. Qual que é o problema da hérnia? Você fazer esse movimento de torque nessa articulação herniada. Então, os exercícios isométricos, com suas devidas adaptações, são mais do que necessários para esse quadro de fraqueza muscular, também na cervical. E avaliar o quanto tempo você passa durante o dia numa posição que pode estar estimulando essa dor de hérnia. Porque não adianta você fazer 1 hora de atividade física certinho e ficar as outras 23 fazendo posições e movimentos errados, que aí não vai dar para competir com esse volume de tempo, né? 1 por 23. Então tem que ter toda uma abordagem extra, exercícios que tem que ser tomadas como medidas precatórias, como posição de dormir, posição do trabalho, o posicionamento do carro, a ergonomia de trabalho. Então tudo isso tem que ser levado em conta.
Bom, pessoal, nós esperamos, né, que vocês tenham aproveitado aí a nossa live. Essa live vai ficar no canal do YouTube, né? Nós vamos pedir, o João vai providenciar, vai salvar esta live e vocês vão poder ter acesso. Então, lembrando, né? Nós temos 20, 30 segundos só, Rafael, para terminar. Nos siga no nosso canal do YouTube, no Instagram, tá bom? Nós agradecemos muito vocês terem vindo aqui para o Dr. Newton, obrigado.